Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da IEQ Palhano. Para continuarmos conectados, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações através do sininho e baixe o nosso aplicativo. Se possível, venha nos fazer uma visita de forma presencial. Queremos te conhecer. Neste momento, você irá ouvir uma palavra que irá edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos. Pai esteja convosco, amém? Vamos à palavra de Deus. Vamos meditar em Salmos 91. Salmos 91, do verso 1 ao 7. Está escrito assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas se confiarás ou estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Eu quero falar com vocês sobre eu estou seguro. Há uma estatística no Brasil que diz que em 2012 havia fora do Brasil cerca de 1.900.000 brasileiros, e de 2012 para 2020, quando foi feito um novo levantamento, subiu o número de brasileiros fora do Brasil para 4.200.000 e alguma coisa de brasileiros fora. E quando foi se fazer as questões dessas pesquisas para saber por que alguns brasileiros estavam deixando o Brasil para ir fora do Brasil e fazer moradia nessas regiões, Estados da América, Europa, as respostas eram variadas, dentre a insegurança política, a crise econômica no Brasil, e uma delas era a questão da segurança. A segurança no contexto urbano, segurança no contexto do Brasil, um pouquinho precária para as pessoas. E em 2018 havia no mínimo a ideia de que talvez 70 milhões dos brasileiros deixariam o país se tivessem condições de poder viajar para outra parte do mundo para morar e poder fazer moradia nesses lugares. E então as pesquisas dizem, por exemplo, que foi aumentou também o número de busca, por exemplo, por segurança nas casas, em termos de buscar algum sistema de segurança para as casas dos brasileiros em 2021 para cá, e o número é muito elevado em termos de crescimento, porque há no contexto do Brasil, no senso, no imaginário popular do brasileiro, um ambiente de certa insegurança. E de certa forma não estão equivocados, porque eles estão percebendo, e nós moramos aqui, então muitos de fato estão olhando para a realidade. As leis algumas vezes também não ajudam muito. E então eu quero esta manhã um pouquinho sobre isso, refletir com vocês a respeito de estarmos em segurança. Nós servimos um Deus que nós queremos que nos proteja. Mas uma coisa é a verdade bíblica teológica que Deus nos protege. Outra coisa é essa verdade bíblica teológica ser uma realidade na minha vida. Por exemplo, como pregador, uma das coisas que eu estou lutando para melhorar é aprender a trazer ilustrações para os meus sermãos. Por quê? Porque às vezes as verdades bíblicas teológicas que se prega, elas podem ser muito abstratas. E a ilustração talvez torna ela um pouquinho mais concreta.
A ilustração ajuda a pessoa a enxergar aquilo que está a se comunicar como verdade bíblica teológica. Então, às vezes, nós temos informações, nós temos uma crença, mas essa crença, nós temos ela, mas ela pode não surtir efeito ou pode não fazer efeito na minha vida em si. Deveria. Sabe quando alguém sabe que deve, por lei, usar o cinto de segurança, mas ele anda com o carro assim, sem colocar o cinto? Ele sabe que aquilo é o correto, ele sabe que aquilo lhe protege, ele sabe que ele deve usar, porque se não usar ele pode correr perigo, mas ele sabe, aqui não desceu o coração. Portanto, as verdades bíblicas não devem apenas ficar na nossa mente. Eu sei aqui, não basta, eu preciso permitir que elas desçam o coração e norteiam a minha vida. Então, quando alguém não usa cinto de segurança, quando alguém ainda consome álcool e vai conduzir o carro, quando alguém ainda não se cuida, porque ele sabe da lei, sabe das coisas, mas só está na mente, não desceu ao coração. Então eu quero mais uma vez aqui reforçar a vocês o que é. É que a crença de que Deus nos protege não pode apenas ser uma crença que Deus nos protege, que fica na mente. Ela precisa descer o nosso coração, descer a nossa vida, e então em Deus nos sentimos seguros. Então, a minha mensagem tem como tema, eu estou seguro. Eu quero partilhar com vocês a experiência de alguém que diante das verdades, diante da crença de que Deus protege, poderia afirmar, poderia categoricamente, quase que liricamente gritar: eu estou seguro, eu ando em segurança. E por favor, não entenda aqui o eu estou seguro, eu ando em segurança, como que se independentemente do que os governos façam, independentemente do país que eu estou seguro. Não, nós devemos refletir, questionar, manifestar tudo o que é possível para que tenhamos um governo, uma nação segura, que se faça o básico, o mínimo. Sim, é dever, já que temos um Estado, é dever do Estado organizar o que? O mínimo possível para que haja segurança em um país como o Brasil. E nós fazer o que é nossa parte, o que pudermos fazer para termos o mínimo também de segurança com o nosso viver, com o nosso caminhar. Entretanto, tudo aquilo que se faz, que o governo faz, que a gente faz, se não tiver a proteção divina, a gente também está exposto. Portanto, eu devo esperar que o governo faça a sua parte, eu devo fazer a minha parte, mas eu devo, acima de tudo, buscar no Senhor, colocar no Senhor a minha segurança, a minha confiança, para poder andar tranquilo, em paz e seguro. Salmo 91 é um salmo muito conhecido de todos nós. Talvez boa parte de nós sabemos ele de cor salteado. E esse salmo ele é interessante porque nós encontramos nele expressões, referências a Deus, referências ao ser humano, Deus como aquele que nos protege, como aquele que é o Senhor, ao ser humano como aquele que vai ser protegido por Deus, e as promessas que Deus faz em torno daqueles que Ele está protegendo. Quando você lê o Salmo 91, algo que fica muito patente é o quanto o ser humano está envolvido em um contexto de turbulências e problemas, desafios. Por exemplo, você vai perceber o salmista dizer: Ele vai me livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, doença. Ele vai me livrar da seta que anda só no meu dia. Aqui é flecha. 1000 cairão ao meu lado. Aqui é minha direção é o contexto de guerra. Porque não tem como no dia a dia, se alguém morre 20, 1000 aqui, 10.000 aqui, não. Esse é o contexto de guerra. Então o salmista, ele está trabalhando o seu salmo a partir do que? Do ambiente pesado. Na caminhada que ele está tendo, e aqui é uma pergunta sobre quem é o salmista aqui, se é Davi, se é Moisés. São os dois nomes que mais sobressaem, mas não temos aqui na Escritura. É provável que seja Moisés. Eu era muito resistente a ser Moisés, mas o Salmo 90 é de Moisés. O 91
eu redigi a série de Moisés principalmente por causa do verso 1, que fala a respeito da habitar nos esconderijos do Altíssimo, que explica o que é. E segundo, por causa também da fala do contexto de guerra. Embora Moisés está num contexto de guerra também, mas ele não batalha muitas guerras, por exemplo, como foi com Davi. Mas quando você olha para aquilo que os versículos 1 e 2 também falam a respeito de Deus, é muito provável de fato que seja Moisés quem escreveu estes salmos. E o contexto que ele vai mostrar é que nós estamos envolvidos em desafios. No viver não existe viver sem risco. E viver com risco não é no Brasil, é no mundo. Eu diria, é a partir da existência. A partir do momento que alguém existe, ele está correndo riscos, porque viver é sobre riscos. E riscos aqui não é de aventura, não é de alguém aventureiro que pega uma moto e perdoe ter que dizer que pega uma moto, sai por ali, torta à direita, a levantar o pneu na estrada. Não, isso é perigo, não é isso que eu estou dizendo. Isso aqui você tem que se colocar nele. É sobre os perigos do viver, que alguns são inevitáveis. Nós não sabemos que estamos conduzindo um carro e vem um doido e pode nos pancar, ou podemos pancar alguém. Nós, por exemplo, estamos sujeitos a bactérias que existem em nosso entorno. Portanto, viver é um risco, viver é um perigo. Mas ainda assim, devemos viver. Agora, o salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a expressão aquele que habita, aquele é o indivíduo, o ser humano, a pessoa. No esconderijo do Altíssimo, a expressão aqui, esconderijo do Altíssimo, é uma referência ao quê? Ao templo. Porque o templo é o lugar da habitação de Deus no Antigo Testamento. Aqui pode não ser templo, pode ser santuário. Santuário, templo, tranquilamente. E se for então Moisés, o escritor de fato desse salmo, não pode ser templo, tem que ser santuário, porque Moisés não tinha ainda templo. Se for Davi, pode ser templo. Não, também ainda não, ainda é santuário, porque templo é só com Salomão. Então é santuário aqui a expressão. Por quê? Porque o santuário é o lugar da habitação de Deus. É o lugar em que tem o quê? O Santo dos Santos, tem a Arca da Aliança, é o lugar em que Deus habitava, digamos. Deus estava no meio de Israel, como? Representado através do quê? Do tabernáculo ou do templo. É por causa disso que quando Cristo vem à terra, João diz que Cristo tabernaculou entre nós. E Jesus se fez carne e habitou, tabernaculou. Qual é a ideia aqui? É a ideia do tabernáculo. No Antigo Testamento, Deus estava presente no meio do povo através do tabernáculo. Quando Cristo vem, Ele tabernacula, Ele habita, Ele mora. Digamos, Deus não estava mais em Cristo no tabernáculo, mas no Cristo. Cristo era Deus aqui que andou entre nós. Então a ideia aqui de habitar no esconderijo do Altíssimo tem a ver com o que? O esconderijo é esse templo. E habitar tem a ver com o que? Tem a ver com essa frequência ao templo, ao santuário. Tem a ver com essa rendição a Deus, louvor a Deus, adoração a Deus, comunhão com Deus, aliança com Deus. Portanto, todo aquele que habita, que mora, que faz da casa de Deus, que faz do que? Da sua vida, uma vida que vai ao encontro do Senhor, e tem aliança com o Senhor, e tem comunhão com o Senhor, e adora o Senhor, e busca ao Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Isso quer dizer o quê? A sombra aqui tem a ver, é uma expressão referente às asas. A sombra das asas, digamos, se alguém buscar Deus, ter comunhão com Deus, adorar a Deus, se render a Deus, consequentemente, essa pessoa vai ter o quê? Vai ter sobre ele o quê? O repouso das asas ou da sombra do Onipotente. Isso é o quê? Ele terá a proteção de Deus.
a proteção de Deus é consequência do quê? De uma vida que habita no esconderijo do Altíssimo. A proteção de Deus é consequência de uma vida que faz o quê? Que está em comunhão com Deus, em adoração a Deus, rendido a Deus, que habita, que mora em Deus. Talvez numa linguagem neotestamentária, aqui seria o quê? O estar em Cristo. Habitar na sombra, no esconderijo do Altíssimo, talvez seria habitar em Cristo. Se estamos em Cristo, se a nossa vida estiver em Cristo, nós teremos como consequência o que é? A proteção que vem do Senhor. E então chega aos versículo 2. E ele diz: se eu estou aqui, se alguém vai habitar no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansar sobre ele, ele poderá dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, e nele eu confiarei ou confio. Olhem para isso. No versículo 1 ele diz que se alguém morar, habitar no esconderijo do Altíssimo, como consequência, ele tem a proteção divina. E agora vem o que é? Tá bom, ele tem a proteção divina? Tem. E como é que ele se sente? Ele vai dizer, ele pode afirmar que o Senhor, aqui agora é o que? Aqui agora é a resposta, é a atitude, é o sentimento, é a percepção, é a reação de quem um dia habitou ou habita no esconderijo, e então está sobre ele o que? A proteção divina, e é como ele se sente. Salmista, você habita nesse lugar e Deus o protege. Mas Deus o protege sim. Você sente-se como? E ele então vai dizer: eu posso ouvir dizer, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confio. Aqui não é Deus que está falando em termos de, não, eu te protejo. Não, é agora alguém que está respondendo, falando de como ele se sente diante da verdade de que se ele estiver em comunhão com Deus, amar a Deus, render-se a Deus, aliança com Deus, vai ser protegido. Diante desta verdade, dessa realidade, ele expressa então como ele se sente. Resumindo, eu me sinto seguro. Nele eu estou seguro. Porque se ele promete me proteger, eu posso dizer que eu estou seguro. E nos versículos 3 em diante, ele vai dizer, ele vai me livrar do laço do passarinheiro. Depois ele diz mais: eu não temerei a espanto noturno. Ele diz mais: nem a seta que anda pelo meio-dia, nem mortandade que assola a meia-noite. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei. Agora olhem para isso. Ele está dizendo: eu estou envolvido em cenários em que há pestes, doenças, cenários em que há laços de passarinheiro, cenário em que há possíveis mortos à minha esquerda, à minha direita, cenários em que há complexidade. Mas sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto seguro. A pergunta é: e você se sente seguro por quê? Porque a sombra do Onipotente descansa sobre mim. Por quê? Porque aqui está a verdade. Mas o meu ponto, muito mais do que tudo isso, é tentar levar a entender algo. O que é? Essa convicção do salmista. Como é que este salmista constrói essa convicção de que em meio à peste perniciosa,
em meio à seta que anda meio-dia, em meio à mortandade que assola meia-noite, em meio ao laço do passarinheiro, em meio a gente que pode morrer à esquerda, à direita. Como é que você consegue, salmista, estar convicto, estar em paz, estar descansado e poder dizer: eu descanso, eu estou seguro? Mas você não... Tem perigo? Sim, tem perigo. E como é que você tem essa sensação, essa convicção de segurança? Vem de onde? Como é que você conseguiu chegar nesse nível de alguém que sabe que não está isento de ver perigos, correr risco, e em meio a esse barulho todo, o teu coração consegue dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele eu confio. Rapaz, vem de onde essa confiança? Como é que você conseguiu essa confiança? E a resposta está talvez nos versos 1 e 2 e 4. Está em quê? Está no conhecimento que o salmista tem de Deus. Aqui no verso 1 e no verso 4, o salmista se refere a Deus em 4 expressões que demonstram o quanto o salmista conhecia esse Deus que ele está habitando no seu esconderijo. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo. A expressão Altíssimo aqui é uma das expressões mais antigas, mais tradicionais para se referir a Deus. E que quer dizer o quê? Aquele que está acima de todos. Altíssimo. Altíssimo. Acima de qualquer outro divindade. Acima de todos. De reis, de todo mundo. Segundo, aquele que habita no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Onipotente é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que tudo pode. Ou aquele que tem todo o poder. Aquele que para ele nada é impossível. Aquele que para ele não tem barreira, não tem obstáculo. Ele é o Altíssimo e Ele é Todo-Poderoso. Versículo 2. Ele diz: direi do Senhor. A palavra Senhor aqui é outra referência a Deus. Quer dizer o quê? Está, se você perceber, o Senhor está em letra maiúscula inicial, Senhor. Portanto, aqui é uma referência ao que é no Antigo Testamento. Quando você lê Senhor ou Senhor com letra maiúscula, o O e o S, é porque é uma referência a Yahvé, a Jeová, que quer dizer o que? É o Senhor da aliança. É uma referência ao Deus da aliança, do relacionamento. Deus se relaciona, Deus com quem eu tenho uma aliança. E a quarta referência é: tu és o meu Deus. A palavra Deus aqui é a quarta referência no Deus, que é aquele que protege. E o que aqui é Elohim, que é a ideia do Deus Criador, aquele que criou todas as coisas. É diante desse arcabouço que o salmista tem, que ele tem sobre quem Deus é, que ele se vê envolvido em quê? Em laço do passarinheiro, em peixe perniciosa, em saída que anda pelo meio-dia, mas ele também se vê em quê? Habitando no esconderijo, em comunhão, em adoração ao Deus que ele sabe que é quem? Altíssimo, Omnipotente, o Deus da aliança e o Criador de todas as coisas. E essa é a questão. Ele vê tudo à sua volta e sabe que tem perigo. Tem o perigo do laço, das pestes, tem o perigo de uma série de coisas, mas ele está consciente de quem? Eu estou com alguém que é omnipotente, altíssimo, o Criador e o Deus da aliança. E portanto, em meio a tudo isso, se o Todo-Poderoso está comigo, eu posso dizer: eu estou seguro. Mas está seguro como? Se você está vendo que sabe que tem morte, que tem tempestade, que tem perigo. E a resposta é: eu sei que tem tudo isso, mas também tem aqui o Onipotente. Mas também tem aqui aquele que é altíssimo. Isso quer dizer o quê? Se Moisés foi quem escreveu esse livro, esse salmo,
Moisés viu Deus fazer o que é? Coisas poderosas, que demonstram, por exemplo, o quanto Ele é todo-poderoso. Moisés era um senhor, um velhinho de 80 anos, quando Deus apareceu e o levou ao Egito para enfrentar o império da época. E Moisés, sem poderio algum próprio, chegou no Egito. E então a sua vara virou serpente, fez alguns milagres e os bruxos de Faraó imitaram. Mas Deus mandou lá ele de novo. E Deus mostrou com mão poderosa as pragas, até que os egípcios não resistiram e liberaram Israel. Moisés viu Deus abrir o mar se abrir e eles passaram. Moisés viu Deus mandar cordonize do céu e maná do céu. Moisés viu Deus transformar água amarga em água potável para ser consumida. Moisés viu um povo escravo a enfrentar exércitos e vencer em grandes batalhas. E então agora Moisés tem algo, não apenas de conhecimento cognitivo, da mente. Moisés experimentou, Moisés vivenciou. E daquilo que ele vivenciou com o Senhor e sabe do Senhor, ele pode dizer: eu estou com o Todo-Poderoso. E por estar com o Todo-Poderoso, eu posso dizer: nele eu confiarei. E portanto eu estou seguro. Sim, meu irmão, o Brasil é um país que tem problemas de segurança. O Brasil é um país que as leis às vezes não facilitam muitas coisas, quando a segurança facilita-se muitas coisas. Mas nós, aqueles que servimos a Deus, precisamos mais do que qualquer outra pessoa, apesar dos apesares nesta nação, andar em segurança, porque nós sabemos, a nossa segurança não vem só do governo, não vem só da câmara de segurança em casa, não vem só do carro blindado, não vem só do segurança particular. Vem de quem? Do fato de que a sombra do Onipotente repousa sobre nós. O fato de que nós estamos debaixo das asas, assim como uma galinha. E essa é a ideia. Em meio às possíveis chuvas e possíveis gaviões, coloca seus pintainhos debaixo das suas asas. E então os filhinhos da galinha estão aqui por baixo da asa da mãe, estão tranquilos, são fracos, têm limitações, correm perigos, porque o gavião pode matar e é mais forte do que eles. Mas enquanto eles estiverem aqui, aonde? Nas asas da mãe, elas podem descansar e dizer: estamos seguros. Assim também somos nós, com que o salmista está dizendo: enquanto habitarmos no esconderijo do Altíssimo, podemos estar tranquilos, porque estaremos debaixo das asas do Onipotente. E portanto, apesar das muitas inseguranças que temos, eu tenho algum quê de segurança, porque eu sei, eu estou debaixo das asas do Onipotente. Portanto, meu irmão, o nosso conhecimento sobre Deus, ele pode não anular, ele pode não acabar, ele pode não resolver o problema da segurança no Brasil. Mas entenda algo, ele pode ajudar a resolver algumas coisas aqui dentro. Entenda isso. O nosso conhecimento sobre Deus pode não impedir que venham as setas, que venham os laços, que venham os muitos perigos do viver. Mas ele pode resultar em algo aqui dentro. E um dos resultados pode ser uma convicção, uma certeza de que em Deus eu estou seguro. Eu costumo dizer, conhecer a Deus não é apenas sobre entender. Isso é importantíssimo. É também sobre experienciar. É sobre vivenciar. É sobre descer ao coração. Talvez quem ajuda nisso é Jó. Quando se lê Jó, do capítulo 3 ao 37, em que Jó está debaixo da sua tragédia e dos seus traumas, Jó abre a boca e Jó briga, Jó reclama, Jó faz tudo um pouquinho.
do verso 38, do capítulo 38 ao capítulo 42, Deus aparece a Jó em um redemoinho. E Deus faz a Jó no mínimo 70 perguntas. E Deus diz a Jó: eu pergunto e você responde. Já que você quer conversar, já que você quer brigar, já que você quer questionar algumas coisas, vamos conversar um pouquinho. E as perguntas que Deus faz tinham duas direções: sobre poder e sabedoria. Deus quis mostrar para Jó o quanto ele era ignorante e o quanto ele era fraco. E o quanto Deus era poderoso e sábio. Então Deus começou, 38, dizendo: fala para mim, onde é que você estava quando eu coloquei firmamento no universo? Onde é que você estava quando eu coloquei limites no universo que eu criei? E Jó ouviu até o capítulo 40. E Jó respondeu: Senhor, eu prefiro ficar com a mão na boca, porque eu já falei muito. Deus perguntou, Jó disse: eu não tenho o que responder. Ficou em silêncio. Deus continuou: agora me responde, você consegue parar o trovão com uma mão? Você consegue fazer? E Jó ficou quieto. Então chega o capítulo 42. E Jó vai falar. E quando Jó fala, ele não mais briga, não mais questiona, como faz do capítulo 3 ao 37. Ele diz: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Agora vem a questão: sabe onde é que Jó estava? Jó estava no mesmo lugar que ele estava no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 até o 37. Era o mesmo lugar. A mesma tragédia, as mesmas doenças, com um tempo mais prolongado. Jó estava no mesmo lugar de complexidade. Mas o discurso de Jó mudou. Por que no 42 Jó não está mais brigando e reclamando? E agora diz que eu bem sei que tudo pode. Ele responde, no versículo 5 ele diz, do 42, eu te conhecia de ouvir, mas agora acho que eu consigo vê-lo. Isso quer dizer o quê? A experiência que ele teve com Deus, do capítulo 38 ao 41, fez ele conhecer Deus numa dimensão, numa perspectiva muito maior do que aquela que ele já conhecia. E quando nós conhecemos Deus, as circunstâncias podem não mudar, mas aqui dentro mudam algumas coisas. Aqui dentro muda as convicções. Aqui dentro muda as sensações. Porque o conhecimento profundo de Deus pode não curar a minha tragédia, mas cura o meu trauma, cura o meu coração, muda a minha perspectiva. E é isso que o salmista tem. A convicção que tem o salmista é a convicção de alguém que sabe, que conhece, não apenas porque leu, porque ouviu, mas porque experimentou e percebeu. Em meio a tanta periculosidade, eu não estou em qualquer lugar. Eu sou protegido por alguém que é altíssimo, por alguém que é omnipotente, por aquele que é o Criador dos céus e a terra, por aquele que é o Deus da aliança. E portanto eu posso dizer, direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confio. Portanto, a segurança para viver do cristão, antes e acima de tudo, deve estar no Senhor. Ao mesmo tempo que buscamos fazer aquilo que é a nossa parte. O que? O básico. Tudo que pudermos, mas entender algo. É possível morar num país seguro. É possível estar em uma casa que é segura. E ainda assim, nós não nos sentimos seguros. Sabe por quê? Porque falta conhecer e entender que Deus é aquele que acima de tudo e todos está nos protegendo. E no versículo 4 o salmista diz: a sua fidelidade, ou a sua verdade é escudo. Aqui pode ser traduzido como fidelidade. Aqui é uma referência ao que? A aliança. Deus é fiel para cumprir com a aliança que Ele tem com os seus. E portanto, na aliança que Ele faz com os seus, algo que é consequente é a proteção. E por causa disso então, o salmista pode ter paz,
pode dizer: eu estou seguro. Estou seguro não porque tenho ausência de problemas e de crises, não, é porque eu sei que eu estou protegido pelo Senhor. O que eu estou dizendo aqui, na verdade, é que nos propormos a colocar em tudo que está à nossa volta como a única razão para estarmos seguros, talvez poderemos ter tudo isso e ainda assim haver no nosso coração dúvidas, medos e insegurança. Por isso esta manhã eu vim dizer-nos: nós precisamos não apenas vir a IEQ Palhano, nós precisamos não apenas vir ao domingo a esta igreja, nós precisamos não apenas vir à quarta-feira a esta igreja, nós precisamos conhecer Deus, conhecer o Deus que nós estamos servindo, conhecer o Deus da nossa aliança, conhecer o Deus. E eu aqui não estou falando apenas de conhecer na mente. É indispensável ter de estudar a Escritura, ler bons livros para entendermos, conhecermos quem Deus é, seus atributos, suas qualidades, seu poder. Isso é indispensável. Mas a gente precisa conhecer Deus na experiência, no viver Deus. A gente precisa, entenda, meu irmão, não basta vir aos cultos, é indispensável vida com o Senhor, ao ponto de poder ter em mente e dizer: não, eu não estou caminhando com qualquer um, eu estou caminhando com aquele que está acima de todos, tão acima de todos que ele pode perguntar: com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim para que vocês me comparem? E pastor, mas é das promessas que aqui estão. Puxa vida, não nos inibem de correr perigos, por exemplo, como ser assaltados. É verdade. Mas quando você sabe e conhece o Deus que está contigo, sabe o que acontece? Você sabe uma coisa: apesar de ser assaltado, eu ainda posso me sentir seguro em Deus. Por quê? Porque eu sei que tudo que acontece conosco, se aconteceu, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, eu estou seguro e confiante em quem? No Deus que eu conheço. Porque se Ele não permitir, nada acontece contra mim. Mas se Ele permitiu, eu confio nele. E portanto nele eu tenho paz, porque eu sei o que Ele faz. Eu tenho paz porque eu conheço o caráter dele. Eu sei com quem eu estou andando. E portanto, eu posso confiar nele e poder dizer: em Deus eu estou seguro. E aqui, para que eu termine, entra algo que me preocupa e entra algo que eu fico espantado com os cristãos, morrendo de medo de maldição hereditária, com os cristãos vivendo na igreja, quebra maldição, quebra mais quebra, com os cristãos vivendo com medo do diabo, dos demônios. Meu irmão, isso é talvez não conhecer onde você está habitando e se você está habitando aonde. Quando você conhece o Deus que você serve, se é em África, se é no Brasil, se é na Europa, não há encantamento, não há maldição, não há demônio, não há praga. Nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Nós estamos seguros do Senhor. Portanto, se você está em aliança com Deus, não há poder das trevas que tem poder sobre ti. Não há encantamento, não há magia, não há macumbaria, não há bruxaria. Se nós estamos debaixo das asas dele, nós estamos guardados por aquele que é Altíssimo, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra. E então nós podemos, em meio a tudo isso, andar dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio.
Ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Nele eu confiarei. Mas isso, essa conclusão, essa percepção, ela só virá se nós entendemos, se nós conhecemos esse Deus que o salmista conhece tão bem, mas tão bem, que ele pode declarar enfaticamente, liricamente, em meio a tanta turbulência, ele pode dizer: sim, tem elas, mas nele eu confio. Nele eu confio. E os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso, em um país como o nosso, que queremos que o governo dê segurança, e devemos querer mesmo, que queremos lutar para ter segurança em casa, e devemos ter mesmo, aprendam algo. Façamos tudo isso, mas muito mais do que tudo isso, acima de tudo isso, aprendamos com o salmista: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão estão construindo os construtores. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Devemos ser os primeiros a cobrar do governo segurança, dos púlpitos inclusive, independentemente de quem seja o governo, o presidente ou o prefeito do país, da cidade, da província ou do estado. Devemos ser os primeiros, se tiver condições, a proteger-nos, colocar câmera em casa, sistema de... Tudo isso é normal. Devemos ser os mais prudentes na condução. Devemos ser os mais prudentes em lidar com as coisas da vida e não andar em loucura como alguns por ali. Mas devemos ser os primeiros, acima de tudo isso que estão dizendo: Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Eu não temerei a espanto noturno, nem seta que anda a meu dia, nem mortandade que assola a minha noite. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. E alguém perguntará: mas por que é que você diz isso e crê nisso? E então poderei dizer: porque eu habito na sombra do Onipotente, e por habitar nela eu posso dizer: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Nele eu confio, nele eu confio, nele eu descanso, nele eu estou seguro, nele eu tenho paz. Em meio a tanta turbulência,